Oi, pessoal, muita paz para todos. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Hoje nós vamos continuar no estudo 59, na parte 2, que está falando sobre o adultério e o divórcio, né? Registrado em Mateus, versículos 5, 27 e 32, Lucas 16, 18, e o estudo, né, baseado nas obras do Pastorino. Nós devemos ter 3 partes, essa é a segunda. Eu preparei para falar em 2, mas para ficar um pouco mais fácil o entendimento, eu acho que vai ficar melhor a gente fazer o estudo em 3 partes. A primeira coisa, quando a gente fala sobre esse assunto, adultério, divórcio, a gente tem trazido, logicamente, dentro do prisma do autoconhecimento, do processo da transformação íntima. As coisas são voltadas, as interpretações são voltadas para o espírito que anima o homem. Não necessariamente as coisas no viés humano, terceira dimensão, materialista. Mas nós estamos estagiando no mundo 3D. E devemos ter muito cuidado, como a gente ainda não atingiu, talvez nem a compreensão ainda, de outras dimensões espirituais. Tudo na Terra tem um componente material. E esse tema, divórcio, adultério, ele é muito delicado, a gente precisa ter cuidado com ele. Porque a atividade sexual, a energia sexual, não só a relação ou o coito, mas a energia sexual, ela é extremamente forte. Ela só não é mais forte do que a energia mental. A energia mental trabalha no desenvolvimento espiritual, enquanto que a energia sexual atua moldando o mundo das formas. Por isso que é tão forte. E por isso nós temos que ter tanto cuidado com uma energia tão potencial. Certo? Então nós devemos ter muito cuidado com a interpretação, quando nós falamos, por exemplo, na lição passada, que não é necessariamente o contato dos corpos densos que provoca ligações kármicas. Não é mesmo, não. Só que algumas pessoas desavisadas podem entender, então, que o adultério carnal é tranquilo, que eu posso sair por aí vilipendiando tudo e todos, que não vai ter consequência nenhuma. Isso não é verdade. Não é isso que a gente quis dizer. Devemos, inclusive, ter muito cuidado com essa energia que é fortíssima, para não causar nenhum tipo de vilipêndio, de desrespeito, nem ao nosso próprio corpo. Não é porque ele é material que ele vai ser desprezível, longe disso. Ele é essa capa, conforme nós falamos no estudo passado, que tem um papel fundamental. É aqui, através dele, que o espírito vai se ajudar no processo de transformação. Então temos que cuidar para não vilipendiar, repito, nem nosso corpo, nem o corpo alheio. Tem que ter muito cuidado. Porque a gente não pode esquecer que tudo aquilo que se faz acaba um dia voltando para o autor. Isso em nome da lei de causa e efeito. Portanto, nós temos que
cuidar sempre para que a nossa mente seja sã, seja sadia. Pois quando essa consciência, que a gente pode chamar de mente, ela é sadia, aí sim, a união dos corpos também é um processo de consolidação de um amor. Perfeito? Essa é a ideia. Só que a gente precisa avançar, conforme nós deixamos claro já, todos os nossos estudos têm por base o aspecto espiritual, repito. E nesse aspecto espiritual nós sempre trabalhamos com a ideia da individualidade, a essência e as personalidades, ou a personalidade encarnada, que é a existência, né? A aparência. O que então que o estudo nos mostra? A individualidade, Jesus, no caso, avisa a nossa personalidade que não podemos nos tornar adúlteros. Não é mais no aspecto físico, não. A individualidade avisa para a personalidade que ela não deve se tornar adúltera, isto é, infiel ao único Senhor e dono dela, que é o eu profundo, o Cristo interno. Não podemos abandonar a realidade com todas as letras maiúsculas, para idolatrar formas exteriores desse nosso ego pequeno e vaidoso. Lá no Velho Testamento, Javé, que a gente já estudou, que Javé é a personificação, Jesus é a personificação de Javé, Javé é a manifestação da individualidade em Jesus, personalidade. Já dizia, por meio dos seus profetas ou médiuns, conforme a doutrina explica, essas verdades todas, e que empregava o termo adultério no sentido preciso, no sentido bem estreito, de abandonar o culto de Javé para seguir outros espíritos. O profeta Jeremias diz: oxalá, tomara, né? Tivesse eu no deserto um albergue de viandantes, para poder deixar meu povo e afastar-me deles, porque todos eles são adúlteros, uma assembleia de prevaricadores. Olha o que diz o profeta Jeremias. Se ele pudesse, ele deixaria aquele povo adúltero para seguir com outros viandantes. Mas lógico que a coisa também não é bem assim, né? Nesse ponto, então, dessa afirmativa de Jeremias, nós podemos compreender, por exemplo, olha, Jeremias recebe pela boca de Deus e Javé a ideia de que ele é o dono do povo. Ele é a individualidade daquelas personalidades. E ele não poderia abandonar aquele povo à revelia, mesmo sendo eles assembleia de adúlteros, de fornicadores. Dá para a gente entender, então, aquilo que Jesus disse: o que Deus uniu, isto é, a individualidade unida à personalidade, o homem não separe. Isso no nosso entendimento. Quando a igreja fala isso, ela está falando só no sentido carnal do casamento mesmo, efetivado aqui nas leis dos homens e na forma dos homens. Eles não
eles não trazem, os padres e pastores, por exemplo, sem nenhuma crítica, claro, eles não trazem essa versão que nós estamos trazendo. Para eles é o casamento homem e mulher, e não individualidade e personalidade. Aí é que é interessante quando a gente começa a perceber isso. Então, o que é que a gente vai entender? Que não deve, então, a individualidade ser separada da personalidade para se prender a outros amores. Por exemplo, o dinheiro, a fama, a glória, o sucesso, qualquer coisa, a política, né, que é uma grande paixão, conforme a gente está até vendo aí agora, o intelectualismo, por exemplo, né? O aspecto intelectual é interessante, mas o intelectualismo pode ser uma crença ou então uma própria doença, né? Pode se tornar um processo bastante orgulhoso, à luz do conhecimento que às vezes precisa ser para clarear, ele pode cegar, né? Unir-se então ao Cristo interno, esse sim, é o verdadeiro esposo da alma. É aquilo que Jesus disse, um conosco, para que todos sejam um. Porque formados de um só espírito e uma só carne. Esses conceitos não são de fácil entendimento. Talvez seja até por isso que as pessoas não tragam tanto, né, em algumas reuniões. Primeiro, a gente não está afirmando, nunca afirmamos aqui que isso seja a verdade absoluta. Já falamos diversas vezes, não é isso. Mas é uma boa interpretação, né? É um bom exercício de pensamento, né? E Jesus ainda termina essa lição com uma frase bastante enigmática. Jesus fala assim: e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E diz: quem puder compreender, que compreenda. Eunucos são pessoas castradas. Aquelas pessoas que não praticavam, né, o sexo, por uma série de questões. Os eunucos, por exemplo, para que eles pudessem tomar conta dos haréns, e que, lógico, não tivesse relação com nenhuma das mulheres, né, de um determinado sultão, ele era castrado. Aí ele passava a tomar conta das mulheres, né, do sultão. Jesus então fala assim: e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aqueles então que, olha que interessante, não é castrar, como a gente está sempre trazendo a visão espiritual, não é castrar os órgãos genitais, não. Não é isso. Mas é não ter mais a necessidade. Tá certo? De ter contato com a matéria tridimensional ou a matéria no mundo das formas. Tá certo? E diz ainda: todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe e terras por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida imanente ou a vida eterna, conforme é descrito em outras versões. Olha que interessante. Tem uma pergunta. De que adiantaria, então, abandonar tudo? Abandonar pai, mãe, casa, irmão, irmãs, terra, tudo. Se depois iria receber tudo de volta em dobro, multiplicado? Então Jesus não está falando de coisa material.
A gente precisa entender isso num sentido muito mais profundo. Essas palavras não têm lógica e Jesus jamais se engana. É bem interessante a gente conseguir entender isso. O que significa pai, mãe, irmão, casas, terras, né? Do ponto de vista espiritual. Que a gente, resumindo, seria tudo aquilo que a gente se apega. E simbolizando nessas palavras que Jesus disse. Logicamente, essa frase só pode ter sentido simbólico. A mesma ideia quando Jesus disse: procurai primeiro o reino dos céus e sua justiça ou a sua perfeição, e tudo mais vos será acrescentado. Claro, quando você consegue o reino dos céus, tudo mais você consegue. Não é à toa, repito, como Jesus não erra, que ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Se ele pedisse o pão nosso antes do vosso reino, ele cairia em contradição. Porque venha a nós o vosso reino. Porque quando se consegue o reino dos céus, qualquer outra coisa você consegue. Reino dos céus, como nós já falamos, é exatamente o encontro, o casamento da personalidade com a individualidade, né? No entanto, não é só nesse plano terreno, material, que mais o processo espiritual é vigente em relação ao adultério. Não é só aqui. Também, essa infidelidade pode repercutir no plano da personalidade. Pois através da personalidade é que a individualidade se manifesta. Isso é espírito. Daí a ideia que nós falamos do pensamento. Devemos ter muito cuidado com o pensamento, porque o pensamento é força que cria, como diz a doutrina. E as coisas que a gente faz aqui, no plano da matéria, quando tem um pensamento que se torna um pensamento renitente, que se torna uma ideia fixa, aí sim pode ocasionar karmas espirituais, mesmo praticado na ordem física. Vamos considerar então a lição do aspecto amoroso mesmo, no sentido desse adultério que a gente fala aqui na terceira dimensão. A unidade condena totalmente os movimentos vindos da pura concupiscência animal. Concupiscência significa desejo. Aquela concupiscência que é motivada apenas pelos processos e formas exteriores, o desejo carnal, o desejo material. Porque nós estamos na matéria, nós já falamos diversas vezes, nós estamos na matéria para experimentar, trabalhar nela, não é para ficar nela eternamente. Quanto mais nos apegamos à matéria, é mais difícil sair dela, é uma coisa completamente lógica. E é muito difícil a gente, o princípio inteligente, se desvincular, por exemplo, do reino mineral, da atração mineral, para atingir o reino vegetal, que é o mundo das sensações. E também é muito difícil sair do mundo vegetal, da dimensão vegetal das sensações, pular para caminhar, ou pular mesmo, saltar
para a dimensão animal, que é o instinto. Animal barra hominal. E também é muito difícil a gente sair da esfera animal para o processo da evolução espiritual. Daí o cuidado que nós temos que ter. Porque nós estamos caminhando, nós já saímos, o espírito hoje que habita em nós há milênios e milênios, ele já passou por todos esses reinos. Saindo do reino mineral para o reino vegetal, depois do reino animal barra hominal, e agora nós vamos entrar no reino espiritual ou o reino dos céus, conforme nós já trouxemos em outros estudos. Mas o amor do espírito, esse sim, é sempre puro, induzindo a união dos espíritos, independendo das emoções animalizadas. Então essa atração sexual, esta atração sensual que todos os seres humanos têm e também os animais têm, é uma energia fortíssima que impera no mundo das formas. Para quem já vive no reino da individualidade, isto é, no reino do espírito ou no reino dos céus, e claro, são poucos ainda, né? Isso já foi superado há muito tempo. Essas necessidades, elas já foram superadas. De modo geral, nós aqui, a humanidade, nós não sabemos ainda como fazer isso. Mas nós já temos um pouco de condição, ou precisamos buscar uma forma de distinguir o amor que nasce do eu profundo do amor que é apenas emocional aqui no mundo das formas, que provém das concupiscências, né, dos sintomas animais e do corpo astral. E essa confusão é facinha, misturar essas coisas. Nós temos então buscar uma forma de entender que o amor que vem do eu interno, geralmente ele tem raízes milenares. E também se manifesta através de outros veículos, que são a expressão única possível nesse plano terráqueo. Gente, é aquilo que eu disse no início, a importância da energia sexual para o mundo das formas é que ela é a força criativa, em todos os sentidos, aqui no mundo das formas. A mente, então, a mente espiritual, ela cria processos espirituais, mas se realiza pelo mundo das formas, no processo da criatividade, no contexto da energia sexual. Não é só o ato sexual, não. Um poema bem feito, uma música bem feita, uma obra bem feita, uma arte bem feita. Tudo que leva ao processo de criatividade usa-se a energia espiritual por ser a energia criadora. E a energia sexual é que cria uma nova vida, pelo menos por enquanto, é uma nova vida no planeta, no mundo das formas. Aí sim, a gente começa a compreender aquilo que Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. O Pai, que é a representação do amor divino, que habita e manifesta como centelha divina em cada um de nós, tende a unir esse amor a todas as centelhas divinas, para que elas sejam
aperfeiçoadas no processo da unificação, para que todos sejam um de novo, que a gente fala bastante. Mas, ao encontrar, então, uma sintonia vibratória, harmônica, com outra centelha que vibra através de outra personalidade, principalmente naquelas personalidades que já caminham há milênios e milênios na mesma estrada evolutiva, acompanhando o mesmo processo evolutivo, pode-se dar uma atração chamada irresistível, que acaba ressoando em uníssono, né? Em um só tom. É por isso que a gente, para que as pessoas se casem aqui na Terra, é o encontro dessas centelhas, cada um de nós. É o encontro com a sintonia, de acordo com o processo evolutivo de cada um. Por exemplo, as pessoas falam muito em alma gêmea, né? Alma gêmea não quer dizer homem e mulher. As pessoas usam muito essa ideia para fulano é minha alma gêmea, fulana é minha alma gêmea. Não. Mas são centelhas divinas que estão caminhando há milênios e milênios na própria caminhada, na própria estrada do caminho evolutivo. Nesse caso, então, embora seja raro, quando essas centelhas se encontram, os empecilhos humanos são praticamente extintos. Há pessoas que vivem extremamente, no campo material, dizendo, vivem bem harmoniosamente, apesar de uma série de questões. Aí, nesse sentido, é que entra uma expressão interessante, que nem o juiz ou o sacerdote não pode separar de jeito nenhum, nem com suas leis, nem com contrato, nem com convenção, nem com preconceito, de forma nenhuma. Não é interessante? É lógico que se todas as pessoas fossem, vamos supor, se todo casamento, materialmente falando aqui, né, a cerimônia, o ritual, se fosse falar isso tudo, seria bem complicado. Nós vamos trazer também o que diz, que é praticamente a mesma coisa, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente dessa questão. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Na terceira parte, a gente deve trazer essa, pelo menos resumidamente, e lá fala exatamente do adultério e do divórcio. Então, a união divina é superior a todos e a tudo. É o amor divino, é o amor espiritual que vai imperar. Porque ele não está sujeito a nenhum tipo de lei criada pelos homens. Porque as leis criadas pelos homens dependem da cultura, de uma tradição, de uma série de coisas. Então elas podem mudar, e mudam, de acordo com a mudança das culturas, né? O grande perigo, então, conforme a gente já tinha até começado a falar, está no fato da gente não distinguir corretamente o que é o amor que provém do eu profundo e o que é o amor que vem aqui por um processo que chega até nós, por um processo de atração do mundo das formas. E como nós, a maioria da humanidade, ainda vibra no plano emocional, né? A gente falou diversas vezes, o grande problema nosso é ainda a emoção. Embora tenhamos também que evoluir no aspecto intelectual, não quer dizer que o nosso processo intelectual, mental já esteja perfeito, não está tudo em evolução, mas o nosso processo emocional
ele é ele que nos conduz a uma série de empecilhos, né? Como então nós, praticamente toda a humanidade, ainda estagia nesse plano emocional, aí sim há a necessidade de regras e freios para que não se cometam abusos. As leis vão amadurecendo para que as relações, entre elas o casamento mesmo, que não haja, por exemplo, tanta violência contra a mulher, tanto feminicídio, por exemplo, ou tantas questões extremamente desequilibradas envolvendo atos sexuais das mais variadas formas. Então precisa das leis para conter esses abusos. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. E no próximo estudo, então, nós vamos ver em 10 passos alguns sinais que, se existirem conjuntamente, podem nos indicar na realidade se o que nós estamos passando é o amor espiritual, se ele vem mesmo do eu profundo, ou se é apenas um processo de atração do mundo das formas. Obrigado, gente, por ter me ouvido até agora, e na semana que vem nós continuamos. Muita paz para todos.